Fala pessoal, eu sou o professor Elias Júnior e estou com vocês aqui mais uma vez pela Universidade Aberta Leonel Brizola. Venha fazer parte dessa nova história, venha com a gente, beleza? Hoje nosso tema da nossa aula vai ser função exponencial. Vamos falar um pouco sobre funções exponenciais. Tema cobrado aí, tá em todas as edições do nosso Exame Nacional, né, do Enem, e também em vários vestibulares, tudo bem? É um tema bastante cobrado, bastante comentado também, a gente vai ver isso na aula de hoje, tudo bem? Vem com a gente, curta essa aula aí, beleza? Função exponencial, vamos começar lá, definição. O que é uma função exponencial? Ela é estudada dentro do conjunto dos números reais. Quem são os números reais? Sempre falo isso. Os números reais é o conjunto que engloba todos os outros menores, como os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais. Lembrando, naturais positivos, os inteiros positivos, naturais. Negativos positivos, não tem decimal. Eu estou falando dos inteiros. Depois eu chego nos racionais. Quem são os racionais? São os decimais, são as dízimas periódicas e todos aqueles que têm padrão, ok? De divisão. Tudo bem? Caio nos reais. Os reais englobam todos eles, mais os irracionais, que são os números decimais infinitos, só que não periódicos. Tipo o pi, tipo o Euler 2,73, 3,14. Esses números que são infinitos e não periódicos estão dentro aí dos reais. Tá, então, partindo daí, eu tenho minha função da seguinte forma. F de x é igual a elevado a x, tudo bem? Minha função exponencial tem essa característica básica. É uma primeira amostragem sobre ela. Em que A é a base, x é o expoente. A minha base pertence aos números reais. Com o a base, galera, isso é uma regra, definição. Presta atenção, galera do PAIS aí que vai fazer esse ano, presta atenção. A base sempre vai ter que ser maior do que zero, uma base positiva e diferente de 1. Por que ela tem que ser diferente de 1? Galera, se a base for 1, todo valor que eu colocar no meu expoente sempre vai dar 1, porque 1 é elevado a qualquer número, vai resultar no número 1, então não vai alterar nada. Seguindo daí, então, eu tenho um exemplo aqui, né? F de x é igual a 2 elevado a x, em que 2 é a minha base e x é o meu expoente, tudo bem? A cada valor de x do meu expoente, eu vou andar na minha função y, tudo bem? E esse crescimento é exponencial, não é linear. Crescimentos lineares está dentro da função afim, crescimento de retas, linear, tudo bem? Crescimento exponencial é aquilo que foi explosivo, ok? Reagentes químicos, bactérias, tudo isso está dentro da questão exponencial. Tá aqui um outro exemplo, né, em que eu tenho um decimal elevado a um expoente, uma fração elevada a um expoente. Gráfico da função exponencial. Aqui, eu tenho quando a função vai ser crescente, quando que a função vai ser decrescente. Presta atenção. Esse é o gráfico, eu posso dizer que aqui passa uma reta assíntota, ok? Então, o gráfico da minha função exponencial ele é um gráfico em C, em que eu posso escrever assíntota, uma assíntota através dele. O que é uma assíntota? É uma reta que eu posso traçar aqui, ó. Se eu posso traçar uma reta que pegue parte dessa função em C, essa função ela é uma função exponencial, ok? Um gráfico em C. Tá, característica básica. Quando a base da minha função exponencial for um número positivo, ela vai ser uma função crescente. Como assim? Pensa nessa função aqui, ó. F de x é igual a 3 elevado a x. 3 é um valor positivo? Professor, então ela é uma função crescente, tudo bem? Tá, caso qual é o caso dele ser negativo? Negativo não, o caso dele ser decrescente. Quando que ela vai ser decrescente? Presta atenção. A base vai ter que ser um decimal, um número decimal. Beleza? O número decimal compreendido na verdade entre 0 e 1. Tudo bem? 0,5 elevado a alguma coisa, 1,5 elevado a alguma coisa, 0,8 elevado a alguma coisa. Tem um exemplo bacana aqui, ó. Tá aqui, ó, 0,5 elevado a x, ok? Essa função, se você olhar pelo gráfico dela, de cara ela já vai ser decrescente, porque a base é um decimal. E aqui também vai dar 1, decimal vai, então ela também seria decrescente. Se você olhar 2 elevado a x, a base desse caso aqui, ela é positiva? Ela é uma base positiva, ou seja, ela vai ser crescente. Resumo da ópera. Quando a base for um valor positivo, ela vai ser crescente, só subindo, só subindo. Quando a base for um número decimal, estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Quando que ela for negativa? Se a base for negativa, o que vai acontecer? Se a base for negativa, não existe função exponencial para aquele caso, beleza?
Se a base for negativa, não existe função exponencial nos reais. Partindo dos gráficos aqui, os impactos ambientais aumentaram muito a partir do século XVIII, como consequência da Revolução Industrial e dos avanços das tecnologias de exploração e transformação da natureza. Além disso, houve um crescimento exponencial da população do planeta, composto de pobres em sua maioria. O que quer dizer é o uso da palavra, né, exponencial. As pessoas às vezes usam, foi exponencial esse crescimento, nem sabe o que é isso. Exponencial é um crescimento em cima de si mesmo, ok? O que é um crescimento exponencial? Se eu uso aqui um exemplo, 2 elevado a 5, de um crescimento exponencial, quer dizer que foi 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em cima do 2, olha o tanto de crescimento variável através dele mesmo, ok? Isso é chamado de exponencial, não é linear. É um termo que é muito usado, mas às vezes as pessoas têm muita dúvida de como utilizar. Ok, olha lá. Comparação entre algumas funções. Função do primeiro grau, função do segundo grau e funções exponenciais. Olha lá. Função do primeiro grau. Olha lá. Aqui são os valores de x e os resultados das funções. Vou fazer só algumas aqui. 2 vezes 1, 2... 4, 2 vezes 3, 6, 8 e assim por diante, né? Se eu for aqui, função x ao quadrado, função do segundo grau, 1 elevado a 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 16, 25, 36 e vai assim diante. Agora a função exponencial, olha como é que o crescimento exponencial ele é diferenciado, ele é algo mais expansivo, mais explosivo. Olha lá, 2 elevado a x, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado à terceira, 8, 16, 32, ok? 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256, 512, 2 elevado a 10, 1024. O que eu quero dizer expansivo na seguinte questão, olha aqui. Enquanto na função do primeiro grau, quando x for 5, y é 10, na função do segundo grau, quando x for 5, y é 25, na do terceiro grau, quando x for 5, y já é 32, ele é exponencial, ele tem um crescimento ali bem maior, bem acima da média, bem acima dos outros, ok? Isso quer dizer, isso está implícito ali na questão do exponencial. Tranquilo, galera? Fazendo essa revisãozinha básica, vamos prosseguir. Comparações entre os gráficos. Função do primeiro grau é uma reta, tem uma retinha aqui, beleza? Aqui eu tenho a função do segundo grau, a função do segundo grau, aqui é só um exemplo dela. Qual é o nome dela? Parábola, beleza? Parábola. A função do segundo grau é parábola, o primeiro grau é a função afim, que é uma reta, e a exponencial é essa assíntota aqui, ok? Ela vai ali até o final, tudo bem? Prosseguindo daí, dessa questão dos nossos gráficos, a gente chega... Cuidado, olha lá. Um abuso muito vulgar é apresentar números que aumentam com o adjetivo sensacionalista de crescimento exponencial. Foi o que eu já tinha comentado com vocês. Tem gente que usa a palavra exponencial e nem sabe pra quê, né? Duvido que 90% dos jornalistas saibam o significado verdadeiro dessa expressão. Às vezes até sabe, né? Mas isso aí acontece. Tá, função propriamente dita na exponencial. A função exponencial, galera, tem essa característica básica. Eu quero que você leve isso para a prova, leve isso para o vestibular, leve isso para situações, problemas que você viva com exponencial. Como assim, professor? Provas. O Enem, matemática financeira, quando eu estou ali em juros compostos, é bem básico isso. PG também, né? Progressão geométrica. Olha lá, tem uma função. A função f de x é igual a k vezes a elevado a x, em que k é o valor inicial, a é a base da exponencial. Presta atenção aqui no seguinte. A função exponencial, ela sempre tem essa característica aqui, ela é basilar, ok? O que você sempre vai ter que inferir ou interpretar do texto? Quem é o K, ou o Q0, ou o K0? É o valor inicial dali, de onde é que parte sua exponencial, ok? O valor em que ela vai partir e em quantas vezes ela vai dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar. Vou te dar um exemplo. Uma população de bactérias tem inicialmente 100 bactérias. De novo, a população de bactérias tem uma população inicial de 100 bactérias. Sabendo que essas bactérias, o número de bactérias dobra a cada hora, calcule o tanto de bactérias daqui a 3 horas. Foi um exemplo.
Vamos lá recapitular o que eu falei. Uma população de bactérias começa inicialmente com 100 bactérias. Olha lá. Opa, já achei o valor do meu K. Meu valor inicial é 100. Tudo bem? E eu falei que ele faz o que a cada hora? Que ele dobra, ok? Existe um exponencial, ele dobra uma hora, na segunda hora ele dobra, na terceira hora dobra, beleza? Então, montando a função, eu sei que o meu A aqui, ó, a base da minha exponencial, ele vai dobrar. Logo eu já encontrei o meu A aqui é 2, tudo bem? Com isso eu já monto minha função. Minha função então vai ser dessa seguinte forma. F de x é igual ao valor de k, o k é quanto aqui? 100 vezes 2 elevado a x, ok? Em que x vai ser o meu número de horas, galera. Só que eu falei para vocês que eu quero depois de quantas horas? O número de bactérias depois de 3 horas. Então, se eu quero o número de bactérias dessa população depois de 3 horas, eu vou calcular o F de 3, que vai ficar da seguinte forma. 100 vezes 2 elevado à terceira. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Beleza? E agora eu multiplico 100 vezes 8. Olha lá. Ao final, então, de 3 horas, eu vou ter 800 bactérias. Beleza? Bactéria pra caramba em 3 horas. Na verdade, isso ainda é pouco. Existe bactérias aí que a meia-vida dela é enorme. O padrão, né, de crescimento ou decrescimento. Então, tá aqui a forma básica popular da função exponencial. Se você tiver na sua mente, na hora da prova é você montar, tirar cada detalhe, montar a sua funçãozinha e calcular o que o problema pede, a situação problema. Não se esqueça, K, valor inicial, K0, ok? Parte dali. Dobra, triplica, o que acontece ali com a exponencial? Você tem que encontrar quem é a exponencial do problema, beleza? E monta a sua função. Leve essa função aí para a prova do Enem, para as suas provas, falando aí também os vestibulares tradicionais, né? E você vai ter uma boa saída de questões exponenciais. Beleza, galera? Passado esse exemplozinho aí, vamos para uma aplicação aqui. O governo de uma cidade, questão de Enem, né? O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa. Eita palavrinha. Causada por bactérias. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Olha lá, ele já te deu uma fórmula pronta, que já é metade do queijo, beleza? Ele já te deu o valor inicial, se você olhar ali, tem 40, a exponencial é 2, ela vai dar o tempo. Aí ele pergunta o seguinte, olha só, em que T é o tempo, esse tempo é dado em horas, beleza? E PT é a população, em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será de... ele quer a população passados 20 minutos ali do início da reprodução de bactérias. Vamos estudar essa função. Quem é essa função? Minha função eu tenho aqui P de T, vou colocar aqui que eu já posso descer, depois volto lá na função. P de T é igual a 40, né? Vezes 2 elevado a 3 vezes T. É isso? Beleza. Ele quer a quantidade de bactérias passado 20 minutos. Mas esse tempo é dado em horas, tudo bem? Então quando eu for considerar ali o tempo, eu não posso colocar 20 minutos direto. Por quê? Porque o tempo da minha função está em horas. Então eu preciso fazer uma conversãozinha aqui desse tempo. Vou calcular então P. O P de 20. P de 20 vai ser da seguinte forma. 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 20 minutos. 20 minutos equivale a quantas horas? Eu vou fazer 20 sobre 60, ok? Porque está em horas, olha lá. Tudo bem? Tranquilo? Simplifica aqui, ó. Pá, pá. O que sobrou? 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 2. Galera, quem é 6? 6 não é 2 vezes 3? Então abre aqui, 2 vezes 3. Ok? Eu tenho 3 multiplicando e 3 dividindo. Corta esse 3 com esse 3. Eu tenho 2 lá em cima dividindo, 2 no denominador. 2 dividido por 2, 1. Opa, ó que legal. P de 20, então, eu tenho a seguinte coisa. 40 vezes 2 elevado a 1. Tudo bem? 2 vezes 40
80. Ou seja, resumo da ópera. Passado 20 minutos, eu vou obter então 80 bactérias. Tranquilo aí, galera, nessa aulinha? Beleza na explicação? Quero agradecer vocês por mais essa aula. Fiquem ligados aí na Universidade Aberta Leonel Brizola. Beijão, um abraço a todos. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.